Credenciamento IAF saiu da geladeira? Sim, saiu da geladeira. Com a portaria 1733 de 3 de novembro de 2023. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Fica comigo, faça o engajamento, deixa o seu like, a sua curtida. Também se inscreva aqui no canal e encaminhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Fora isso, também estamos no Instagram na conta Jamerson_J. Jamerson com 2 S ou N, tá bom? Então vamos direto ao ponto. Bom, pessoal, por que a gente está falando que saiu da geladeira? Porque desde a sua criação não houve mais nenhuma publicação, nenhuma homologação sobre o IAF. E o que é o IAF? Foi um incentivo, uma estratégia que o Ministério criou para servir de incentivo à prática corporal na atenção primária, coordenada e realizada por profissionais da saúde. Sim, esse é o argumento. O funcionamento do IAF. Bom, o IAF ele pode funcionar com professor de educação física e sem professor de educação física. Lembrando, essas atividades, de acordo com a redação do IAF, era para favorecer o combate a doenças crônicas, ter mais qualidade de vida, prevenção à obesidade, entre outros. Ok. Quem é que vai coordenar isso? Se for sem professor, no caso a modalidade 1, que pode ser 1.500 ou 500 também, 1.500, 500, 1.000 para unidade de saúde, 500 para posto de saúde, 500 para unidade fluvial. Quem vai realizar essas atividades são os profissionais de saúde lotados naquela unidade. Não pode ser de outra unidade, tá bom? Porque a adesão ao IAF é por unidade de saúde, não é por equipe, é por estabelecimento. Modalidade 2, tem que ter um professor de educação física lotado naquela unidade com a carga horária mínima de 20 horas, tá bom? Se for uma unidade básica de saúde, R$ 1.500. Se for um posto de saúde, R$ 1.000. Se for uma unidade fluvial, R$ 1.500. Modalidade 3, profissional de educação física lotado 40 horas. 40 horas, o recurso vai para R$ 2.000 se for uma unidade básica de saúde, posto de saúde R$ 1.500, se for uma unidade fluvial R$ 2.000. Não, o dinheiro ele não é alto, realmente. Tá? Porque quando a gente pensa no custo das atividades, a gente vai ter que pensar em como favorecer as atividades, ou seja, instrumentalizar esse profissional e também pagar o custo dele. Então não é um recurso alto, principalmente quando a gente pensa em contratar um profissional de educação física para ficar lotado 40 horas numa unidade, o recurso não é alto. Metas. Como é que você comprova o funcionamento de um IAF? Nos primeiros 6 meses não tem meta. Você tem que apresentar alguma coisa para além do zero. Ou seja, você vai fazer as atividades corporais, as práticas corporais e registrar na ficha de atividade coletiva. Após 6 meses, se você tiver uma unidade básica de saúde, a sua meta mínima é de 30 fichas por mês. Se você estiver num posto de saúde, a sua meta mínima é de 10 fichas. Se você estiver na unidade fluvial, a sua meta mínima é de 5 fichas por mês. Então a gente tem duas condições. Uma é que se for modalidade 2 ou modalidade 3, eu tenho que ter professor de educação física e respeitar a carga horária. Para além disso, eu também tenho que provar a produção. Tá? Então, a gente fez um retrospecto 2022 até novembro de 2023. Bom, o IAF ele foi lançado em maio, ele começou a pagar os estabelecimentos aderidos a partir de outubro, perdão. Então, qual foi o cenário nacional? Em todo o cenário nacional, tínhamos um total de 8.212 estabelecimentos aderidos ao IAF, distribuídos em 4.122 municípios. Bem interessante. No entanto, em nenhum dos meses até agora se pagou sequer 70% do volume de adesão dos estabelecimentos, por vários motivos. Não tem profissional, né, que dependendo da modalidade, não acerta a carga horária e também muitos municípios não atenderam a meta mínima, porque já se passou 6 meses. Então, durante o ano de 2022, o final do ano de 2022, foi pago, sim, independente da produção, mas muito abaixo daquilo que foi o teto homologado. Então, só para vocês terem ideia, em dezembro foi pago 4.091 estabelecimentos distribuídos em 2.118 municípios. Ou seja, contemplou 50% dos estabelecimentos aderidos e 51% dos municípios, né, que têm os IAFs. Quando a gente olha 2023, de janeiro até novembro, olha só, março
e abril são os meses de menor pagamento, principalmente abril, né, que a gente já veio de um volume maior, né, chegando a 3.648 para um valor de 868 mil, ou seja, bem baixo. Uma estratégia do Ministério da Saúde, que hoje, em novembro, conseguiu pagar 18% do teto da adesão, tem um fracasso desse programa muito grande no tocante aos municípios atenderem e entenderem as regras de funcionamento e financiamento. Por quê? Em novembro de 2023, foram pagos 1.480 estabelecimentos, gerando um total de 18% do todo homologado e contemplando 896 municípios, gerando um total de 22%. Então, se a gente for realizar uma linha, né, para entender a tendência, olha só, a gente teve o mês que mais pagou foi em fevereiro, com 3.707.000 reais, e agora em novembro, 2.365.000. Diante disso, esse gráfico ele apresenta uma queda. Sim, além de uma instabilidade, um nível de representatividade muito baixo. Então, a partir desse cenário, a gente pode perguntar o seguinte, diante desses números: como é que a gente pode compreender se houve sucesso ou não para além do repasse financeiro? Como é que a gente pode questionar os impactos da implementação? Então, o que a gente fez? A gente tabulou o total de atividades corporais na atenção primária em todo o Brasil, independente se tinha IAF ou não. Em todo o Brasil, as atividades corporais aumentaram, saíram de 89 mil em janeiro e chegaram até setembro em 160 mil, ou seja, quase que dobraram, né? Só que, destas, um número muito pequeno foi aproveitado dentro do PSE. Lembrando, as práticas corporais é um dos temas prioritários do PSE. E calculando a média mensal e o total também, desse total de práticas corporais registradas e disponíveis lá no CISAB, somente 3% foram realizadas contemplando o programa de saúde na escola. Ou seja, maciçamente, massivamente, quem tem IAF ainda não entendeu que dá para fazer os dois juntos, desde que este profissional ele faça parceria com alguma equipe de atenção primária, ou também seja inserido em alguma equipe de atenção primária. Por exemplo, uma equipe multi. Eu coloco o meu educador físico inserido na minha equipe multi e ele pode ser, inclusive, o responsável dessa atividade coletiva. Ele não vai ser só um parceiro, ele vai ser o responsável. Então vejam, falta apresentar essa discussão, essa parceria. Como é que o Ministério da Saúde, na qual eu só tenho menos de 30% de financiamento, lida com esse processo? Eu aumentei as minhas atividades corporais, no entanto, uma falta de alinhamento grandiosa para com o programa de saúde na escola. Então, o que é que o Ministério fez surpreendentemente? A solução do Ministério da Saúde foi criar mais municípios, liberar mais homologações. Sim. Foi lançada a portaria 1.733 em 3 de novembro, contemplando 17.133 estabelecimentos. Esses estabelecimentos aderidos nas 3 modalidades contemplaram exatamente 3.000 cidades espalhadas nos 26 estados mais um Distrito Federal, ou seja, contemplando todo o cenário nacional. É surpreendente que silenciosamente essa portaria ela seja publicada, jorrando esse dinheiro para os municípios já no final do ano. Por quê? No cenário nacional, o que é que nós temos? Qual é o estado que mais tem cidades contempladas no IAF? A Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Só que Minas Gerais é o maior estado que tem o maior percentual de cidades com estabelecimentos no IAF, representando 17,6%. Tá? A Bahia em segundo, 9,5%, e São Paulo em terceiro, com 8,6%. Os demais estados, o percentual de representatividade é bem baixinho. Tá bom? Então é muito importante que a gente fale sobre isso.
E quais são os impactos dessa portaria para além da liberação de um recurso? Bom, é claro que é muito questionável, já que a gente está esperando muito as novas publicações da Imult, e tudo que a gente está vendo basicamente é um esgotamento desse recurso da portaria 544 e sem previsão de liberação de equipes Imult, provavelmente eles podem esgotar o recurso, porque o recurso da equipe da portaria 544 foi dividido em financiamento e infraestrutura. Financiamento para atenção primária e infraestrutura para média também. E os valores pedidos pelos municípios, assim, não houve parâmetro. Teve município que foi muito criativo nos valores pedidos. E quando eu estou falando muito criativo, eu estou falando muito generoso, né? São valores na ordem de milhões, às vezes para municípios pequenos, e essa proposta está lá no Ministério da Saúde para eles avaliarem, tá? O que isso dificulta a gestão e a liberação de mais portarias de homologação de serviços também na atenção primária. E aí, o que a gente pode sugerir para os municípios que estão assistindo? Primeiro, faça conexões e planeje coletivamente. Coordenação do PSE, coordenação da Saúde da Família, coordenação de atenção básica, coordenação da equipe multi, os profissionais de educação física. Para quê? A gente precisa primeiro entender qual é o papel da atividade corporal na atenção primária à saúde. Não é uma prática ligada a lazer, não é isso. Se a gente não entender adequadamente o potencial da prática corporal na atenção primária, a sua inserção no dia a dia das unidades e também de outros locais que podem ser realizados vai ficar pequenininho. Então é necessário que o profissional de educação física seja inserido nas discussões, inclusive do planejamento das ações do PSE, e que o coordenador, coordenadora, a coordenação da atenção básica possa pensar na relação disso com a saúde da família e com as equipes Imult, tá bom? Então a gente pensa que a integralidade é o melhor caminho. Bom, se você gostou desse vídeo, muito obrigado. Obrigado por ter ficado até o final. Deixe o seu like, a sua curtida, comente e compartilhe. Aqui é a nossa página, nosso canal Descomplicando a Saúde Coletiva, e ali está a nossa conta no Instagram. Faça parte desse grupo, né, que está crescendo, porque nós temos novidades chegando por aí e vai ser um prazer depois compartilhar essas novidades com vocês. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.